Boa noite, boa tarde, bom dia para quem está assistindo depois dessa live. Hoje é um dia que a gente vai falar sobre autoconfiança. E para isso eu tô aguardando a Sara que está entrando aqui com a gente. Já já tá chegando aqui na sala pra gente falar sobre autoconfiança. Oi, Lucas, bem-vindo. Vamos, quem estiver entrando aqui na live pode me ajudar a ir mandando essa live para mais pessoas. Vamos ajudar esse conteúdo a chegar a mais mulheres. Aí, tá chegando aqui a Sara. Bem-vinda. Vou te mandar um convitinho. Homens também são bem-vindos. Olá! Olá! Tirando minha música aqui que eu tava entrando no clima da live. Boa tarde, boa noite. E aí, mulher, seja E bem-vinda. aí, Bru, vamos falar sobre autoconfiança hoje? Vamos falar sobre essa temática que permeia muito o nosso dia a dia. Sim, muito. E eu já tenho algumas mensagens que eu recebi na minha caixinha de perguntas de hoje. Ótimo. Então, né, para todo mundo aí que tenha a insegurança, né, de falar em público, dificuldade de se expressar em grupos, né, de falar com a família, né, situações mais com o pai ou com a mãe especificamente. Uhum. Bastante mensagenzinha aí a respeito disso, né, da comunicação. Uhum. Tá A gente vai forte. tocar esses pontos. Sim. Ah, que massa. O Marcelo aqui nos dizendo que compartilhou a live com mais 8 mulheres. Ótimo. Ai, que Obrigada, maravilha! pessoas. Obrigada, Marcelo. Então, falar em público, expor a voz, essa coisa do expor a voz, ela começa a Sim, aparecer em vários âmbitos, né? muito. Relacionamentos, família, vida pessoal, trabalho. Sim, e eu tenho também algumas pessoas que enviaram mensagem, né, a respeito de. Para quem não me conhece, eu sou a Sara, eu moro no Canadá, e então algumas pessoas, né, comentaram a respeito da dificuldade de a insegurança ou se sentir insegura em falar outra língua, né. Aqui no Canadá a gente tem o francês e o inglês, né, presentes no meio de trabalho, na vida. Então, também apareceu isso. Então, mais uma questão aí de comunicação também. Vida no trabalho, né? De se sentir capaz de ser selecionada, medo de se inscrever para vagas de emprego por achar que não vai ser, né, qualificada, procrastinação, o erro, o medo do erro, do julgamento. Então, essas foram as mensagens aí que eu recebi e que eu acredito que a gente conhece bem isso, né, Bruno? Sim. Uhum. Já passamos aí por algumas delas. A gente pode contar um pouquinho como Aham. foi nosso percurso em relação a Sim. isso. Também vou me apresentar, então, para quem não me conhece ainda, sou a Bruna, tenho 28 anos, sou guia desse projeto que é o Curandeiras de Nós, que ajuda mulheres a conquistarem mais autonomia e liberdade em suas vidas, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal, com a partir de um olhar, né, do autoconhecimento, descobrindo suas potencialidades e escolhendo conscientemente jogar luz sobre elas para evidenciar seus pontos fortes e chegar nos lugares em que quer chegar, né? Para além daquilo que foi dito que seria permitido, para além daquilo que elas acreditaram ao longo da vida
que era o lugar que cabia, até onde que podiam ir, para que a gente possa ir quebrando cada vez mais barreiras e chegando nos lugares em que a gente quer estar, né? Conquistando os nossos sonhos, nossos objetivos. Tô Aham. animada para falar desse tema aí. Sim, e que traz muito também a questão do olhar para as crenças, né, e se questionar, assim como eu também. Eu trabalho com terapia individual, com base na psicanálise e espiritualidade, através também do Reiki, né, do tratamento energético dos chakras e da leitura dos registros akáshicos. Então, Bru, vamos começar então. Queria dar início propondo aí o pessoal fazer uma breve meditação de conexão para a gente entrar nesse sujeito e poder desfrutar aí dessa live e do conteúdo que a gente vai trazer. Perfeito, vamos sim. Opa, deu uma trancadinha. Voltou. Tá bem? Tá escutando aí? Voltou. Sim. Então tá, pessoal. Vamos fechar os olhos. Convido vocês a inspirar profundamente, expirar levemente, mantendo os olhos fechados. Mais uma vez, inspira, solta. E agora eu quero pedir para vocês imaginar vocês em frente, mentalmente, em qualquer idade. Deixa vir a imagem de vocês conforme vocês sentirem. Olha para você, se identifica, inspira e expira novamente, devagarinho. Agora olhe nos fundos dos seus olhos, dessa menina, dessa criança, dessa mulher, e repita mentalmente as frases que eu vou dizer agora. Eu te vejo. Eu te amo. Eu te respeito. Eu te perdoo e te peço perdão agora. Eu te aceito exatamente como tu és. Agora, você pode imaginar você se abraçando nessa você. Inspirar e expirar novamente. E repita. Eu te amo e agradeço por ser quem tu és. E aos pouquinhos, a gente vai se desvinculando desse abraço. Vai abrindo os olhos, voltando aqui para o momento presente. E se vocês quiserem dizer aqui para nós como que vocês estão se sentindo. Vi que tinha uma pergunta aqui. Todos têm o áudio da live. Alguém perguntou. Tava dando para ouvir a guiança da meditação da Sara? Para mim tava. Eu consegui. A gente de olho fechado não vê, né? Uhum. Deu certo. Olha, Gente, vocês conseguiram acho que acompanhar? sim. Falem para nós aí. Bom, eu tô te escutando bem. Tu tá me escutando bem, Deu. Bru? Tá tudo certo. Ela avisou aí também que voltou para lá. Ah, então tá, perfeito. Vamos dar continuidade então, Bru. Vamos sim. Então, a gente abriu falando, né, que algumas das dificuldades, das maiores dores e dificuldades nesse caminho, assim, de retomar a autoconfiança, de abraçar a autoconfiança, né, estão relacionados nos diferentes campos, né, relacionamentos, trabalho, vida pessoal.
e familiar também. E aí a Sara recebeu algumas perguntas, algumas respostas relacionadas a isso. A gente vai falar sobre elas ao longo da live. E a gente vai trazer também alguns erros que a gente cometeu nesse caminho aí, de conexão com a gente mesmo e tal. Principalmente nas dificuldades que a gente enfrentou nessa caminhada e fazer uma proposição para vocês de algo que vocês podem atentar e colocar em prática no dia a dia para conseguir buscar, né, reconectar com essa autoconfiança que existe aí dentro de cada uma de nós. Essa autoconfiança, né, Bru, já dando um spoilerzinho, é um exercício, né, diário, e que a gente sempre tem que estar reforçando. Não é uma receita mágica com várias instruções. É algo que a gente vai devagarinho. É uma coisa que eu sempre falo, né, que aqui reforço, né, que não existe fórmula mágica e a gente tá aprendendo a abrir caminhos por dentro de nós mesmas e muitas vezes a gente está realmente abrindo esses caminhos, né, eles nem foram percorridos por nós em nenhum momento. Tem gente que tem ainda autoconfiança lá encaixotada nos confins do subconsciente. E a gente está fazendo esse caminho de chegar nesses lugares, né? Encontrar, resgatar e exercitar ela no dia a dia para a gente conseguir colher os frutos disso. Então, aproveite esse momento com a gente aqui, vamos se abrir para isso. Então, né, pessoal, o que eu mais recebi é a respeito da comunicação, né? Seja no francês, no inglês, no português, né? Tanto a questão de falar com pessoas próximas ou estar num grupo de desconhecidos, né? Eu vejo que isso é uma questão muito de uma insegurança, né? De comunicação, do como eu me expresso, o que o outro vai pensar. Aí também entra a questão do julgamento, que uma outra pessoa também compartilhou. E né, isso me remete muitas vezes ao quanto durante, né, nossa infância, nosso momento onde a gente aprende a falar, né, o quanto a gente teve esse incentivo de se expressar, né, trazendo aí novamente aquilo que a gente conversou na outra live, né, do quanto a gente é também motivado a se expressar, né, a dizer o que a gente sente. E eu vejo muito, assim, até pela minha própria experiência, né, de vida, eu sempre mantive a fala muito fechada. Então, hoje, né, eu já trabalho, isso para mim foi já um ponto de partida falar francês aqui, nossa, máximo, assim, né? Mas a questão, assim, se não é outra língua, é no mesmo português, né? O que poderia estar te bloqueando, né, para essa comunicação? O que não te deixa à vontade? É o ambiente, né? O que tu pensa sobre isso, Bruno? Eu também tive dificuldade com relação à comunicação. Dá para pensar assim, ó, numa linha do tempo aí, de que eu fui uma criança expressiva e espontânea, né? E ao longo do tempo eu fui fechando um pouco mais isso em função do medo do julgamento do outro. Eu lembro nitidamente na escola de nunca ter sido um problema quando eu era uma criança menor e me expressar, falar, gostava inclusive de expor, assim, de liderar, que isso tem a ver com a minha essência também, leonina. E aí, num dado momento, quando eu comecei a crescer, né, me tornar, acho que na pré-adolescência, acho que foi quando isso começou a pegar mais forte, eu comecei a ficar muito retraída. E toda vez que tinha apresentação em grupo, coisas que envolviam exposição e tal, eu já não era mais a mesma coisa, ficava tensa e tal, ficava preocupada com o que os outros estavam pensando, com os olhares sobre mim. E isso foi piorando muito, até eu cheguei na faculdade, eu tinha ainda essa trava, e eu entrei numa faculdade de comunicação social, então
eu tinha que falar muito, eu tinha que me expressar nos diferentes âmbitos, na escrita, na fala. É, e eu, com essa trava, né? Com essa dificuldade. Na faculdade, a gente, desde o início, a gente é desafiada, né? Tu já começa te apresentando ali, falando quem Sim, tu é, de onde tu veio. E eu já tava ali, meu Deus do céu, vou morrer. eu chegava É a uma, suar, exato, é uma transpirar. sensação de, para quem tem algum desafio nesse sentido, assim, a autoconfiança baixa, ela grita muito, assim, meu Deus, eu vou gaguejar, não vou conseguir falar, o que vão pensar e tal. E aí, eu, quando comecei, tá, passou o período da graduação, entrei no mercado de trabalho, comecei a me desenvolver nesse sentido, né? Que eu trabalhava com comunicação, eu precisava falar com os diferentes públicos, com clientes, com funcionários. Sim, E aí eu precisei trabalhar isso, né? Essa coisa da fala, mas eu ainda tinha um bloqueio muito grande em relação ao que a gente está fazendo agora. Live, uhum, vídeo, não precisava nem ser live, vídeo já era difícil. Live nem se sim, fala, era uma realidade que eu não conseguia nem conceber, na minha cabeça não existia. Tipo, eu comecei a sentir vontade de trabalhar com desenvolvimento pessoal para mulheres e eu pensei, como é que eu vou levar essa mensagem? Eu, sim, eu não sei, não consigo fazer isso. E aí foi quando eu realmente fui procurar o meu primeiro processo de liberação de expressividade, assim, eu fiz um processo de coaching sim, nesse momento, que foi para trabalhar essa questão da fala nos vídeos. E aí uhum, realmente eu comecei a desbloquear isso e trabalhando essas questões dentro de mim, o quanto eu dava de atenção para esse olhar do outro, né, o julgamento do outro, sim, quando eu precisava, na verdade, estar preocupada, não digo preocupada, mas tipo, atenta realmente ao meu progresso em relação àquilo, né? Tipo, sim, ao quanto eu tinha de desenvolvimento ontem e o quanto eu tenho hoje. Porque uhum, comprometida com a mudança, com o avanço, com a evolução, a gente consegue ir notando esse antes e depois na nossa caminhada, na nossa trajetória. Que é muito sim, diferente da gente ficar se comparando com alguém que a gente idealiza, se inspira. É algo totalmente irreal, né? E a gente muitas vezes sim, está focando em quem a gente gostaria de ser, como a gente gostaria de ser, e se comparando e se diminuindo. Isso não nos ajuda em sim, nada, né? Isso sim, altamente nos exatamente. atrapalha. A gente se compara e também começa a criar umas expectativas e também fica na expectativa de atender as expectativas de quem está nos Uhum. assistindo, né? E, e ainda mais em questão de escola, trabalho, né? Normalmente são questões que tu vai falar especificamente de tal assunto, né? Uhum. Mas assim, quando é em grupo, né? Eu, por exemplo, ficava muito nervosa, assim, se eu estava num grupo de mais de 4 pessoas, de me expressar, falar do que eu penso e ficar bem. Não, eu transpirava, eu ficava com medo. Ai, será que o outro vai pensar que é uma besteira? Será que vão me julgar? Né? Uhum. E aí a gente entra nessa cobrança, né? E fica numa tensão, em vez de deixar a coisa indo, né? Uhum. A gente teve um Ah, comentário ali, a exato. Fernanda, muito medo de falar em público. Isso é muito forte, né, Bru? Nossa, sim, muito forte. Eu lembro que Deixa eu só, pode falar. Só colocar para carregar aqui meu celular para não cair nossa live. sabe que até antes assim de eu vir para o Canadá sofria muito assim de falar em público, de me apresentar nos lugares, né? Falar o meu nome, minha idade, já suava, né? E aqui, enfim, fazendo curso de francês, tendo que me apresentar em francês, nossa senhora, eu tremia. Eu até tentava, inclusive, não ir para esse dia da tentação, sabe? Aquela coisa de faltar o primeiro dia. Uhum. Vamos evitar essa parte. Uhum. Sim. Que é Muito enquanto a gente forte. vai adiando, se colocar diante do desafio, né? Quando a gente não se sente Sim, preparada para enfrentar o desafio. E isso está totalmente ligado com a autoconfiança baixa, né? Com a sim, autoestima também baixa, né?
Porque, legal Exato. fazer essa diferenciação, né? A gente se confunde às vezes, né? A autoestima, ela tá relacionada ao apreço que a gente tem por quem a gente é, né? A admiração, o carinho, o amor, o valor que a gente entrega por quem a gente é, pelo nosso ser. E a autoconfiança, ela tá relacionada ao fazer, ela está relacionada às habilidades, às competências, ao o quanto a gente pode melhorar em algo, né? Então, a Sim, autoconfiança, ela está relacionada ao treino, né? A continuar se expondo. Por exemplo, nesse exemplo que a Sara trouxe, é muito nítido, muito bom da gente usar para explicar. Quando ela sentia essa dificuldade de falar em público, e daí quando ela sabia que na aula ali ia ter na primeira as aula ia ter que se apresentações. apresentar, a autoconfiança baixa, porque ela não estava treinando aquilo, se unia também, provavelmente com a autoestima baixa, né? No sentido de, Sim, tipo, eu vou me expor, o que vão pensar de mim e tal, todas essas coisas, e aí já não ia, e aí continua não conseguindo desenvolver essa habilidade, que é altamente treinável. exato. Então, E que sempre nem que a a gente for. Fernanda falou ali, né? Fugir não é uma Hã? boa opção, É, bem isso, Fernanda. né? Porque a gente não vai sair desse lugar, né? Se a gente fugir, se a gente evitar, Uhum, né? É uma oportunidade da gente, inclusive, olhar para essa questão, né? Para esse medo do o porquê que eu tô, né? Com essa insegurança, com esse medo, uhum, uhum. né? É pela expectativa do outro, é pela minha própria insegurança, eu acho que eu não deveria, né? Porque tem muito essa questão também, né? E entrando nessa questão da autoestima e não é do amor próprio, tu falou, da autoestima e da autoapreciação, isso, né? Uhum, Também entra aqui uma outra pergunta, outras, né? Porque foram mais de uma, que é a respeito do saber falar do meu produto, vender o meu produto, né? Falar o valor do que eu estou vendendo, né? Cobrar, né? Então aí entra a questão da valorização, né? Do se autovalorizar, uhum. do se Sim. autoapreciar Se também, eu né? não me valorizo, se eu não me auto-aprecio o suficiente, como eu vou conseguir falar do que eu vendo, do que eu faço para outras Uhum. pessoas e conseguir que aquela ideia seja aceita por outra pessoa? Porque eu preciso passar confiança naquilo que eu estou falando. Se eu não tenho autoconfiança para falar de mim, do meu trabalho, do meu produto, do meu serviço, como é que eu quero que as outras pessoas confiem no que eu tenho para oferecer? Manda, Carol. Exatamente. Então, esse trabalho Sabe, precisa ser interno antes. muito, muito interno, né? A questão do te valorizar, olhar para te dizer, não, eu sou capaz disso, eu vou conseguir, e eu mereço, né, esse cargo, eu mereço esse salário, eu mereço uma melhora, né? Esse meu trabalho, ele é valorizado, né? Então, a gente tem que se certificar disso, né, primeiro. Uhum. Né? E E sabe que aí observar. tem um ponto bem interessante que aqui no Canadá os salários são negociáveis, né? Hum, Então, eu não tinha aprendido isso no Brasil, assim, a me, né, valorizar e negociar o meu salário, por exemplo. sim. Né? Então, é algo bem, foi um exercício bem forte, assim, Nossa, eu e imagino. Se quando eu estava em regime CLT, eu recebia meu salário e eu me sentia culpada, me sentia mal, tinha vergonha de pegar o meu salário. Quando a minha autoestima e autoconfiança estavam lá, bem lá embaixo, me sentia sim, mal, não me sentia merecedora de receber aquilo. sim. E mais ainda, né, a gente tem sempre aquela impressão de que a gente ainda não está dando o suficiente, Sim. te cobram mais e tu tem que trabalhar mais. Uhum. Então, né, quando, por exemplo, tu vai pedir um aumento ou, né, vai tentar negociar e se tu te depara com um não, né, às vezes por questões financeiras da empresa, N Uhum. situações, mas a primeira coisa que a gente pensa é, ai, eu não mereço. Pois é, não vou nem olhar um outro lugar, vou ficar aqui mesmo. Uhum. Né? Então, o que fazer com isso também, né? Muitas vezes nem chegar ao ponto
de levar essa questão do quero receber um aumento, mereço receber um aumento. Porque não sai nem do campo de tu tá indo para ação, né? Ainda fica no plano do pensamento, ainda fica ali sendo cogitado. Ah, mas eu quero, mas eu acho que não mereço, mas se eu receber um não, mas... E aí aquela coisa de tu já coloca muita insegurança ali, muita dúvida Sim. a respeito de ti mesmo, e aí se tu vai levar aquela mensagem adiante, tu já chega lá naquele espaço, naquele lugar para falar com a pessoa já toda insegura, toda errada, toda... E isso Uhum. transparece, né? Então, por que é tão importante a gente trabalhar isso desde a base? Trabalhar esse Sim. auto-amor, que foi o tema da primeira live, quem não viu, aproveita que tá aqui, salva no perfil. A gente se entregar esse amor próprio, a gente desenvolver isso no dia a dia com apreço por nós mesmas. E aí a autoconfiança ela vai ser construída com a prática, com o dia a dia. Perceber onde é que eu tenho dificuldade, né? Eu tenho Sim. dificuldade nisso, eu tô receosa, ansiosa, isso aqui tá me causando isso, então isso significa o quê? Que eu preciso vencer esse desafio. Claro que muitas vezes se lançar para o desafio não é uma tarefa fácil, a gente sabe que não é. É algo que demanda que tu mobilize toda a tua força de vontade, né? Bom, tu melhor que ninguém para falar sobre isso, né, Sara? Tu tá também vencendo um desafio de estar aqui nas lives, né? Muito, né? Eu nunca tinha feito live na minha vida, né? Até a nossa É a primeira. segunda, eu acho, né? É, porque até mesmo vídeo, né, para mim já era algo, um desafio, assim, né? Eu fazia vídeo, assim, mandava para família, né? Mas agora vim me mostrar, falar, mas, né, uma coisa que, bom, eu ia falar isso mais para frente, mas um dos exercícios, né, dos quais eu realizo é, por exemplo, né, quando eu não fiz algo uma outra vez, né, por exemplo, live, não tinha feito ainda, né, eu pego um exemplo de alguma coisa da qual foi tão desafiador quanto para mim, né, me fortificar, me ter ali a segurança de que não, eu consigo, né? E e aí entra também uma questão, né, que eu vejo que além do amor próprio, né, dessa base que a gente tem que ter, também entra a questão do propósito, né, Bru? Sim, com certeza. Porque é que nem aquela coisa assim, eu muitas vezes, né, agia no impulso, né, na questão do desafio. Aquela coisa, ah, não, é muito difícil, pá, vou lá e vou fazendo. Mas aquilo não te preenche, né? Tu não é algo que tu vai levar contigo ou que vai te levar a algum lugar especificamente, né? Aquilo vai ser momentâneo e pronto, né? Agora a questão da autoconfiança, tu vai trabalhando através do propósito, do porquê que tu quer chegar naquele lugar, ou porquê que tu quer fazer essa tal coisa, né? Por que tu quer te comunicar? Isso, exato. Trazer essa clareza do porquê é super importante. É um porquê forte, né? Quando a gente fala de propósito, tem muita gente que banalizou essa história de propósito, né? Propósito não é uma coisa de outro mundo, né? É o sentido que tu dá para aquilo que tu acha importante, para aquilo que tu quer fazer. Por Sim, exemplo, meu trabalho aqui é um trabalho de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal para ajudar mulheres a chegar além dos lugares aos quais elas achavam que poderiam chegar. A conquistar seus sonhos, conquistar seus objetivos. Por que isso é importante para mim? Porque eu acredito que a gente precisa acreditar naquilo que a gente quer realizar, em quem a gente é, para a gente chegar. Eu acredito que as mulheres precisam conquistar mais espaço, reivindicar seus espaços. São valores, isso é importante para mim. Isso é algo que faz muito sentido com a minha existência. Então, acreditar nisso, trazer a força que isso tem para mim, para minha história. Eu acredito que as minhas ancestrais não chegaram em lugares
em que hoje é possível para mim chegar. E eu sou muito grata por tudo que elas percorreram para eu chegar até aqui e poder ocupar esse lugar, dar voz para mim, para Sara, para tantas outras mulheres que Sim, passam por esse projeto. Isso é o propósito. É algo que faz sentido, que me motiva. Então, que quando te eu tô motiva. ali, ó, eu tenho que gravar um vídeo. Putz, o que vão pensar? E vão me julgar, e não sei o que, e se flopar, e se não sei o que lá. Qual é o meu objetivo? Qual é o meu propósito? Meu propósito faz sentido. Mesmo que todo o resto dê errado, eu tô fazendo essa ação aqui que tá me desafiando porque eu tenho esse propósito forte. E ter esse propósito forte faz com que eu não questione tanto. Faz com que esses questionamentos, eles é banal, sabe? É bobo. Sim, Perde em importância diante da força do propósito. é bem Faz isso, sentido? né, Bruno? Claro, total. Para mim é a motivação, o propósito é o que te dá força, né, e garra para ir atrás daquilo, né? E esse propósito, ele normalmente não vem do externo, né, gente? Esse propósito ele vem de dentro, Uhum. né? Daquilo que faz sentido contigo, que traz o sentido aqui, né? Então, é por isso que ele é tão forte e que no momento que tu vai pensar assim, mas o que pior vai me acontecer, né? O que pode acontecer se eu dar esse passo? Ah, Uhum. tal coisa, né? Ah, alguém vai me rejeitar, alguém vai falar alguma coisa. Mas e se der certo? Nossa, eu vou chegar naquele lugar, eu vou fazer a live, né? Uhum. Eu, eu lembro que o vir para o Canadá, né, estudar para mim, foi algo que eu precisei ter os meus propósitos iniciais, assim, muito bem definidos, porque quantas vezes eu pensava assim, gente, não vou ir, Uhum. não vai dar, não vou aguentar, não aguento ficar nem uma semana longe da minha família, como é que eu vou ir? Né? Uhum. Então, são propósitos e esse sentido, né? Essa força que te impulsiona e que te diz, não, se eu fizer, vai valer a pena, Uhum. né? E que é aquela coisa também, né? Eu penso assim, se não fizer, tá bom, eu vou ficar no meu ponto seguro, né? Que nem a Uhum. questão que eu comentei antes do faltar aula. Ok, vou faltar, mas depois outro dia eu vou ter que ir, vou ter Uhum. que me apresentar para os colegas, né? Um Sim. por um, repetir ainda, várias vezes. E se a gente pensar assim, ó, se a gente pensar que eu acho que essa é uma grande chave também, é a mudança de perspectiva. Por exemplo, enquanto eu olho para essa situação de me apresentar como um obstáculo, tá, esse obstáculo ele me gera medo. Uhum. Mas se eu olhar para essa situação como uma oportunidade de me treinar para estar melhor na próxima, quantas mais eu vou conseguir aproveitar e me apresentar, e me apresentar, e treinar de novo, e treinar de Sim, novo, e treinar de novo, do que se eu ficar em casa e não me apresentar e me apresentar uma ou duas. Eu vou estar mais treinada se eu for e enfrentar o desafio ou se eu ficar em casa fugindo do desafio. sim, exatamente. E muitas vezes, né, quando a gente pega de surpresa também, né, que nem numa apresentação ou quando perguntam o que tu trabalha, o que tu estuda, Uhum. e dá aquele nervosismo, né? E agora? Na próxima vez pode ter certeza que tu já vai ter uma ideia do que tu vai falar, Uhum. né? Sim. Uhum. Que não vai ser assim tão essa O esse branco. aham, Uhum. O essa branco. cobrança assim, nossa, e agora o que que eu falo? Não sei, não sei. Não tenho nem ideia de por onde começar. E assim, o nervosismo, a insegurança em situações novas, em situações que nos desafiam, são super normais. É natural que a gente lide com esse tipo de emoção. Eu acho que a grande sacada está em a gente conseguir identificar o que que é, né? Que emoção é essa que está vindo, né? Geralmente, em situações como essa, a gente sente medo, né? E identificando esse medo, dando nome para ele, né? O que eu tô sentindo agora é medo. O que o medo me causa?
né? Por exemplo, no meu caso, o medo afeta diretamente meu estômago. Por autoobservação, eu já percebi que quando eu fico nervosa, eu sinto dor no estômago, fico com Uhum. rigidez nessa região. Isso é algo que cada uma das pessoas pode observar em si. O corpo dá sinais pra gente. E aí, quando eu identifico o que é que o meu corpo está me mostrando, então eu sou capaz de entender que esse é o medo. Essa sou eu. Eu tenho Sim, condições, eu tenho capacidade para lidar com o medo. Assim como eu tenho capacidade para nomeá-lo, eu tenho capacidade para lidar com ele. Eu não sou o medo. Eu e o medo não somos uma coisa só. E aí, quando tu consegue distanciar, né, te distanciar um pouco das emoções, entender que elas são passageiras, que a partir do momento em que tu olha para o medo, tu identifica o medo, ele vai passar, ele vai se dissipar. As coisas vão ficando mais leves do que quando a gente se envolve ali, não chega a nomear, não chega a fazer nada e só vai se travando, vai se paralisando, não vai se permitindo ir além, né? Porque quando a gente sim. não consegue fazer essa diferenciação, a gente entra na emoção e fica ali muito misturado com ela, né? E isso até vira também uma questão da procrastinação, né? Sim, com certeza. O medo a gente vai nos levando a evitar, evitar e evitar e evitar. E aí a gente vai criando barreiras também, né? Para não realizar aquilo. E, e aí entra aquela questão que a gente até tinha falado, né? Do síndrome da impostora, Sim. que também tem relacionado a isso, né? Deixa eu ver aqui um comentário. Ó, Fernanda, passei por isso em entrevista de emprego semana passada. Na segunda entrevista eu já estava bem melhor. Exatamente, ficou mais leve. Uhum. É, Treinou, se colocou um exatamente. desafio ali e foi ficando mais leve. Isso serve para Sim, tudo, né, Fernanda? Não só para entrevista de emprego, mas para tanta coisa, né? Hoje mesmo eu tinha que fazer uma proposta. E aí era uma. Ai, desliguei a luz aqui. E aí essa proposta era de algo novo também, algo que eu não tinha feito ainda. E eu, ai, consegui. E eu vi que eu tava adiando, sabe? Eu tava, eu tenho coisas para fazer e tal, mas aí quem sabe eu vou fazer isso daqui. Que daí eu gosto de praticar a procrastinação produtiva. Eu contando minhas táticas. Que a procrastinação produtiva é assim, eu tenho uma lista de coisas que eu tenho para fazer. Eu defino as prioridades, né? Eu sei o que é que eu preciso fazer primeiro. sim. Mas às vezes eu não tô querendo fazer o que realmente eu preciso fazer. Daí eu pego um outro item da lista e vou fazendo aquele outro item da lista, porque pelo menos eu estou fazendo alguma coisa e aquele item eu Sim. vou resolver em algum momento. E vai E aí eu resolvendo percebi que eu aquelas tava fazendo coisas urgentes também que vão aparecendo, que vem do é, externo, que vem do marido, esposa, pai, mãe, filho. sim, E aí tudo vem vindo antes, né? Passando na frente da tua prioridade ali. sim. Não, mas nesse caso da procrastinação produtiva, tu já filtra essas coisas externas. É tipo assim, coisas que tu precisa desenvolver pra ti, que tu quer, mas que não é a Já, prioridade já naquele é um momento. nível avançado já. É, aí tá, daí eu tava ali, né? E daí eu pensei, mas por que que eu tô fazendo isso? Porque eu deveria estar fazendo outra coisa agora, né? Tipo, eu sei que a prioridade é essa outra aqui. Por que eu não tô fazendo essa? Daí eu me dei conta que era porque eu ia ter que pesquisar, eu ia ter que fazer comparações, eu ia ter que ir para outros terrenos que iam me tirar ali da zona de conforto, que seria mais confortável eu fazer a outra Sim, atividade que não ia me levar para esses outros lugares mais complexos e tal. E daí eu pensei, tô com medo então, né? De errar, de fazer enfim, eu acho que mais de errar até. De errar do que do julgamento, outra coisa. Algumas pessoas também se paralisam pelo medo de errar, né? Esse é um que aparece sim. muito, aparece Medo de bastante por aqui. errar, de não fazer bem feito, porque também tem aquela questão, né, de idealização do perfeito, né, do o que os outros também estão esperando, ou acabo me comparando também com outro produto, com outra pessoa, e quero estar naquele mesmo nível, e aí acabo não fazendo, né?
colocando isso como um percurso que acaba bloqueando, né? Sim. Até a Marlova falou aqui, ó. Essa sou eu, mas vou fazendo as coisas fora da lista e criando coisas novas. Isso mesmo. Vai adicionando umas coisas ali na lista. Ah, não é, eu acho que isso aqui vai ser mais fácil, mais Quem rápido. Vou fazer nunca, isso né? aqui Quem nunca tinha rapidinho, uma né? coisa que precisava fazer e saiu para fazer, vai ir no mercado, para lavar louça, para limpar a casa, para fazer coisa que assim, ó, não era prioridade naquele momento. Daí Aham. é legal de observar. Por que que eu tô fazendo isso? Né? Por que que essas outras coisas são mais possíveis de fazer agora do que aquilo que realmente eu tenho que fazer ou é importante para o meu objetivo? E aí a Sim, gente já vai encontrando, né, quais são as nossas rotas de fuga, assim, para não enfrentar o medo do desconhecido, ou do julgamento, ou de errar, ou de se expor, né? é. Porque E tudo isso é uma ilusão, né? De que a gente vai resolver ali uma coisa rapidinho e depois volta aqui e vai fazer isso. Porque ao mesmo tempo que tu tá fazendo aquelas coisas, às vezes urgente para os outros, ou rapidinho aqui, rapidinho ali, tu tá gastando a tua energia, né? Tu tá utilizando também o teu tempo, né? Então, é. esses são Ah, recursos finitos. sim, Tempo e exatamente. energia a gente tem é, e vai acabar. Sim. E a Aí gente precisa ter depois, às vezes até consciência. acontece, né? Nem vou fazer mais. Ah, viu? Não era para Tô ser. cansado. Exato, né? Então, a gente acaba se auto-boicotando, né? Sim. E aí essa importância de entender que os nossos recursos mais valiosos é o nosso tempo, é a nossa energia, né? Então a gente escolhe onde é que a gente vai colocá-los. Sou a pessoa que mais coloca energia criativa na arrumação da casa. É bem isso. Mas eu acho que, principalmente nós mulheres, né, a gente tem muito isso não, mas eu tenho que arrumar a casa primeiro. Ah, mas eu tenho que lavar a louça primeiro. Isso é uma coisa Ah, até que a Clarissa Pinkola Estés traz no Mulheres que Correm com as Lobas, fala. que a arrumação da Uhum, casa é um negócio infinito. Que é a sim, maior armadilha que tem, porque tu vai ficar ali, sempre vai ter coisa para arrumar. E sempre vai ter sujeira também, porque enquanto a vida tá acontecendo, né? O pó tá chegando, a louça tá acumulando, todas as sim, coisas vão estar ali rolando. O processo é vivo, né? E se a gente ficar, como é que limitando, né? Condicionando o nosso fazer criativo, as nossas atividades a uma arrumação, né? A gente sim, vai só jogar ali pra frente e essa hora nunca vai chegar. E aí, exatamente. como é que desenvolve autoconfiança se não fizer o que precisa fazer, se não treinar o que tem para treinar? A autoconfiança se constrói em cima do erro. Então, é melhor que a gente faça as pazes logo com o medo de errar e entenda que a gente vai errar muito até Sim, ficar boa naquilo que a gente quer. exatamente. Até porque também é aquela visão, né, Bru? O que que é o perfeito? O que que é o maravilhoso? Para Uhum. mim pode ser o A, para ti é o B, para o outro Sim. é o C. E como é que tu vai fazer para atender todo mundo? Uhum. Né? Então, a gente sair desse lugar do medo de errar ou do medo de não ser boa o suficiente, né? E, e arriscar, né? Uhum. E de olhar para si, para suas características, para os seus poderes pessoais e dizer, não, eu consigo. E se não for, eu vou encontrar isso que faça sentido para mim, com o meu propósito, com a minha Uhum. intenção, né? Uhum. E tu trouxe uma frase aí que rolava muito por aqui, até agora nessa função de investigar nos meus diários antigos. Eu vi que, como eu escrevia que era difícil não se sentir boa o suficiente. E essa frase de boa o suficiente, ela dá uma pista, né, de pergunta, né? Suficiente para quem? Para quem?
Exatamente. Que suficiência é essa? Quem é que remede? Quem detém a regra da suficiência? A régua Uhum. que mede a suficiência de alguém. A Exato, gente se coloca uns ideais ilusórios, umas réguas que nem cabem, né? exato, Para se inferiorizar, para continuar acreditando que a gente merece menos do que a gente merece. E exatamente. Quando tem um excesso também de autocrítica, né? Eu cresci ouvindo muito a questão do, não, pode sempre melhorar. Não, mas tu uhum, podia ter sido melhor. Não, mas uhum, podia ter sido melhor. Não, uhum, mas tu podia ter sido melhor, sim. E né? Então, esse é um caminho sem volta, né? O caminho de tu acreditar o que tu é a quem sempre. uhum, A quem sempre é quem quando tu tá mirando padrões de excelência, né? Padrões de perfeição, na real. E a sim, perfeição não existe, não gente. Se existe. alguém ainda achava que existia, lamento informar que Exatamente, não existe. É a exatamente. maior ilusão. Por mais que a gente quebre a cara muito, a gente não vai ser perfeito em nada nunca. A gente pode Exatamente. até virar excelente em algo, mas a perfeição é algo ilusório. Se a gente fosse, se existisse perfeição, a gente não tava nem nesse plano material, porque aqui já é um lugar, né, que nós Estamos isso eu para acredito, evoluir. seres espirituais que somos, estamos aqui para evoluir na matéria. E se a gente fosse tão evoluído assim, a gente não tava nem nesse Não plano. estava. Aham. Então Compartilho da mesma opinião. que a gente possa utilizar essa experiência, né, material para crescer, para evoluir, para ir além do que a gente acredita. Quanta coisa a gente se limita, né? Sim, Pensando que não pode, que o que tem para explorar aqui já está aquém do que eu consigo dar conta, enfim. E essas questões assim de crença, de merecimento e de capacidade são super importantes da gente ir reforçando, sabe? Eu sou sim. capaz, eu mereço. Repetir isso mais vezes, sabe? É bem isso. E tu sabe que, dando um exemplo meu agora, né? Eu não me sentia capaz, né, de realizar, por exemplo, uma dieta com a função também de quem não viu a primeira live, né? Eu comentei que passei por quadros de compulsão alimentar na adolescência, fiz dietas rígidas, enfim. Tinha também um objetivo de ser perfeita com o meu corpo, de ser a super mega atraente, não sei para quem, Uhum. Mais que uma para mim, perguntinha, né? Pra quem? né? Para quem? Para Uhum. quem, né? Entra aí a questão que a gente também falou, né? Não é só a autoconfiança, mas o amor próprio, né? Que anda junto. Então, hoje, né, eu tenho como objetivo fazer uma dieta em função de melhorar a minha saúde. Coloquei, né, os meus propósitos, disse, olha, Sara, tu já conseguiu tanta coisa, por que que tu não vai conseguir fazer uma dieta para o teu bem-estar, Sim. né? Por que que tu não vai conseguir fazer para te conseguir tratar tua endometriose, que é algo que eu venho depois de muito tempo, desde os meus 17, tomando pílula e que não resolve, né? Então, tipo, vamos buscar. Uhum. E é algo que eu tava, assim, prestes, já tô desde o ano passado, assim, tentando, não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Aí vou deixando pra depois, vou deixando pra depois, vamos, né, evitando. E aí, eu disse, não, ok, eu vou procurar alguém que possa me auxiliar nisso. E vou trabalhar a minha autoestima, minha autoconfiança para realizar. Porque eu sei que eu posso. Eu tenho os meus propósitos, eu tenho uma intenção com isso, né? Então, Sim. Era bora aí que eu ia lá. dizer. Tu definiu o sentido disso para ti, O a sentido. importância, o propósito. E quando isso é claro, isso faz a gente avançar, né? Quando é um propósito forte. O desafio muitas vezes é entender o que é importante para si. Quando a gente vem
de uma vida um pouco dormente em relação a isso, né? De Uhum, atentar para o que me importa, o que eu gosto, que é sim. importante para mim e tal. Isso parece muito distante. Só que é despertando, é se fazendo essas perguntas, é trazendo isso para o consciente que a gente vai entendendo o que te motiva a sair do lugar, o que te motiva a agir, o que te impulsiona, né, a fazer as mudanças que são importantes para a tua vida. É só tu olhar para a tua vida hoje e observar quais são as áreas que tu percebe que tem possibilidade de melhora, né? Quais são Sim, as áreas da tua vida que existe a possibilidade de melhorar, né? E o que está faltando para melhorar essas áreas? Muitas vezes o que está faltando é acreditar que eu consigo ser melhor nisso, que eu posso, que eu mereço. E sim. então fortalecer isso contigo é o primeiro passo para conseguir dar o próximo passo, que é treinar, fazer, fazer. Quando tu perceber que tá ali te boicotando, eu preciso fazer, eu quero melhorar nisso daqui. Isso é importante para mim? Realmente importante? Então deixa para depois as Exatamente. desculpas e vamos embora fazer. É, o quanto isso é importante para mim, né? E Uhum. aí entrou também num exercício, né, que eu gostaria de propor aqui para o pessoal, e inclusive depois entrar no nosso grupo do WhatsApp para compartilhar e a gente poder dar andamento aí nesse exercício, né, que é de olhar para a minha trajetória, né, para questões minhas de infância, adolescência, fase adulta, que foram importantes para mim, que muitas vezes talvez eu não tive, ninguém me deu parabéns, né? Ninguém me valorizou, mas que para mim foram importantes. Porque é isso que nos sustenta e sustenta a nossa autoconfiança, né? O olhar e dizer, nossa, eu consegui conquistar aquilo, eu consegui terminar a escola, N situações, né, Bru? Uhum. E que muitas vezes, como eu comentei no início, né, a gente realiza algumas coisas com aquele desafio ou com aquela intenção de impressionar o externo, de ter um retorno, um acolhimento, uma aceitação, e que isso acaba não sustentando o nosso eu, né, o nosso sentir. Então, Uhum. olhar para essas questões, né, que em alguns momentos tu te diz, enfim, eu não falo bem, porque lá no passado alguém me disse que eu não falava bem, mas poxa, eu fui lá na apresentação da escola, falei, cantei, não sei. Ah, ninguém me disse nada. Faça um exercício, então. Vai nessa memória, te parabeniza, te valoriza. Olha o quanto aquilo foi importante para ti e que tu conseguiu, né? Eu não sei se tu tem algum exemplo, Bru, para trazer uh, fazendo esse exercício na prática. De algo que aconteceu comigo? Isso. Por Uhum. exemplo, eu tinha um medo terrível de tirar a carteira de motorista, Uhum. né? E minha mãe me parabenizou, meu namorado na época, mas teve gente que disse assim, tá, é normal, Uhum. qualquer um tira. Não, pra mim não, eu tinha dor na perna, tinha medo, socorro. Né? Uhum. Então, olhar para esse e valorizar esse passo que tu deu, né? Essa conquista que tu fez, Uhum. né? E isso pode variar em inúmeras situações, né? Uhum. De Ah, pequenas a grandes, mas é muito importante a gente olhar para essas coisas que foram importantes para nós e a gente valorizar. uhum. Cada passo, né? Cada passo é importante, porque só a gente que tá dentro da gente que sabe o quanto aquilo teve um peso, teve uma significância. Nunca as pessoas de fora vão conseguir enxergar da mesma forma que é para ti os teus desafios. Então, Exatamente. ficar esperando a validação do outro, o reconhecimento do outro,
a parabenização do outro. Pode ser que venha, pode ser que não venha. E ainda assim, independente de vir ou de não vir, precisa ser próprio, né? Precisa ser reconhecido, né? É importante que a gente se agradeça, que a gente se reconheça os nossos esforços, porque só a gente sabe quanto aquilo representou, né? E Exatamente. se agradecer é um ato bem importante nesse caminho de desenvolvimento da autoconfiança. A Quanta Fernanda, coisa a gente precisou acessar, né? eu tenho bastante dificuldade de expor minhas ideias na faculdade, daí eu comecei a me perguntar o que eu faria em tudo. Me ajudou bastante. Essa é uma Uau. pergunta que desbloqueia possibilidades, né? O que eu faria se eu dominasse, se eu não tivesse medo, se, Uhum. se isso aí já fosse possível para mim. São idealizar isso, né? E treinando o cérebro para essa possibilidade já acontecendo é algo bem legal mesmo de te coloca mais perto. Só não dá para ficar só nesse campo, né? Imaginativo. É importante idealizar, sonhar, fazer o ensaio mental que a gente chama no desenvolvimento pessoal, mas ir para a Aí, prática também. é bem isso, bem isso. A Isis comentou, né? O verdadeiro valor só a gente pode dar, porque só a gente sabe o quanto custou dar cada passo. É isso mesmo, né? Exato. Então, é muito importante a gente olhar para isso, né? Principalmente quando a gente vai realizar coisas novas que a gente ainda não experienciou, né? Olhar para as situações e dizer, não, eu consigo, né? Eu já fiz isso, já fiz aquilo, olha o quanto eu já evoluí em tal situação, né? Esse auto-olhar, essa autovalorização, essa autoconfiança, Uhum. né, E Bru? bem bom esse exercício que tu propôs, então aproveitem aí esse gancho que a Sara deixou de olhar para trás, de ver qual é a situação que pode ser mais valorizada e incentivada por nós e fazer isso por si. E a gente vai seguir essas discussões a respeito do que a gente falou aqui e mais exercícios que a gente está trazendo, 2 exercícios por semana num grupo gratuito do WhatsApp que está rolando já, que é um esquenta para os grupos terapêuticos que vão abrir em setembro. E então a gente já está com as inscrições abertas para esse grupo da esquenta. Ele já está rolando na realidade. Ele já tem pessoas lá, já estão utilizando os exercícios, fazendo, colocando em Sim. prática. E E tá todo mundo que rolando tá várias está convidado. conversas, Aham, várias trocas, então é bem legal, né? E eu gosto muito dessa troca em grupo, acho muito potente, sim. É né? potente, é transformador, aproxima as pessoas, cada um com suas dificuldades e com os seus passinhos, a gente vai se reconhecendo ali umas nas outras e tal. E é só clicar no link da bio para fazer a inscrição, para receber Isso, mais informações dos grupos terapêuticos e também para entrar no grupo do WhatsApp, ficar em contato comigo com a Sara, mais de pertinho. isso 2 vezes na mesmo. semana a gente vai estar enviando esses conteúdos aí. E o nosso grupo terapêutico, ele vai dar início em setembro, né? E a gente vai dar continuidade e aprofundar sobre o amor próprio, a autoconfiança, o reconhecimento, a autoapreciação, a felicidade, né? Então, vai ser muito bom e esse início, esse esquenta já tá maravilhoso, né, Bru? Sim, já tá. Olha que lindo o comentário da Vanessa ali, ó. Um amigo me enviou a live, não conheço os perfis, mas amei a live, já tô seguindo vocês. Ai, que linda! Que bom, Vanessa, bem-vinda. Venha para esse movimento, venha aqui no Isso, link da bio e vem para mais pertinho que já tá rolando um grupo no WhatsApp ali pra gente se conectar. Vamos desenvolver esse amor próprio, gente. Vamos confiar mais na gente, no que a gente merece, no que a gente é capaz. e Vamos nos conquistar mais curarmos lugares. todas juntas, né, Bru? Que a Aham. minha cura te cura, a tua cura me cura. E assim a gente cura o mundo, as mulheres, as nossas ancestrais. E a gente vai Vamos. reconstruindo aí novas crenças, nos empoderando e aumentando esse poder feminino.
Que assim seja. Obrigada, Marta, por estar participando aqui conosco. Valeu pelo comentário.